Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 23 da série Aprofunde-se como um ser energético. E hoje nós estaremos dando continuidade aqui para as camadas lemurianas, o grupo de camadas lemurianas. Essa é a 8ª camada do DNA, lembrando que essas camadas lemurianas falam da história do nosso DNA no planeta, do nosso registro akáshico, elas são super interdimensionais. E essa camada 8 é a camada do registro akáshico mestre. Então, toca a vinheta aí que a gente já vai entrar na informação esotérica que Kryon traz pra gente. De acordo com Kryon, a camada 8 do nosso DNA, o nome dela em hebraico, a expressão em hebraico é Rohev Ba'aravot. Rohev Ba'aravot. Já é uma forma de ajudar a ativar a camada 8. E a energia, como o Kryon fala, e o significado da energia é Cavalheiros da Luz. Em lemuriano, o nome dessa camada é Aki Yaui Fractuar, que significa o registro mestre, o registro dos mestres. Aqui, Yaui, Fractuar. Eu não sei falar lemuriano, né? Então eu não posso nem falar o que cada uma dessas letras pode significar, mas com certeza elas carregam uma energia muito forte, se vocês lembrarem do vídeo anterior da camada número 7. Então o que a gente está falando da camada número 8 aqui? É o registro akáshico individual da nossa identidade, da nossa entidade divina, ou seja, a malha cristalina pessoal. Então aqui contém o registro completo de cada vida humana, aquilo que foi experienciado nas diversas vidas que nós tivemos em cada vez que nós passamos no planeta. Então, Kryon, o que Kryon aconselha agora? Que essa camada ela deve ser ativada, porque ela está pronta para isso. Então, lembrando que tem uma sala divina no planeta que registra todas as idas e vindas, né? Aquilo que a gente chama da gruta da criação. E essa sala ela pode ser chamada do registro espiritual do equilíbrio do humano no planeta, que é o registro akáshico do planeta. Se a gente puder visitar esse lugar, óbvio que não é fisicamente, né? Mas interdimensionalmente, a gente vai ver que tem uma forma cristalina que armazena a memória de tudo aquilo que a gente já foi no planeta. Todas as nossas vidas. Enfim, é uma possibilidade aqui. O que a gente está trazendo aqui? Que tem uma possibilidade de a gente acessar dentro do nosso próprio DNA, através da camada 8, uma abundância de experiências. Várias e várias lições de vidas aprendidas, karmas resolvidos, coisas que a gente cresceu, atributos que a gente manifestou, atributos de mestria e trazer para o aqui e agora. E está aberto para que a gente faça isso. Kryon traz também da importância do número 8, lembrando que as camadas, o número das camadas também traz um pouco algo sobre a energia. E o número 8, ele é um número que ele até representa o infinito, se a gente for ver, né? Deitar o 8, ele é um infinito. Ele é um número, de acordo com o Kryon, interdimensional. E está relacionado com a rede cristalina do planeta, bem como também relacionado com o passado, do que a gente foi, do que a gente está fazendo no aqui e agora. Ele é um número de manifestação e de abundância. E nos permite criar em abundância. Se a gente for ver, não é à toa que se fala uma 8ª acima. Tem as 7 notas, vai uma 8ª acima, é um outro nível, e o 8 traz muito isso, né? A possibilidade de ir uma 8ª acima. Então, a associação do 8 aqui é de acessar uma sabedoria abundante do universo, né? Uma energia abundante do universo disponível da onde? Desse registro akáshico mestre. Então, é importante eu frisar aqui, fazer um parênteses também, que Kryon não está falando em ter que voltar no passado, fazer uma regressão ou algo nesse sentido. Ele está falando justamente que essas experiências de outras vidas, elas estão aqui
agora no nosso campo de uma forma conceitual, em uma outra dimensão interna. Então não tem algo para se acessar linearmente, né? Até mesmo pessoas que têm lembranças de vidas passadas, não necessariamente aquela imagem que sobe ou aquela energia de sensação é o evento em si, mas muito mais um conceito de uma experiência espiritual que vai vir também como imagem na mente da pessoa para que ela compreenda, e às vezes é através de certas figuras, imagens, né, talvez uma estrutura até mesmo dramática para que a pessoa entenda e acesse essa informação. Então pense assim, todos os eus de vidas passadas eles estão juntos no aqui e agora, representando o quê? Uma única energia nessa vida, que é a vida do aqui e agora. Então, de acordo com o Cryon, esse é o momento que a gente estava esperando. Isso representa o quê? Que todas as vidas que nós vivemos estão culminando nessa do aqui e agora. E o nosso objetivo de existir está verdadeiramente sendo realizado, né? Tudo de nós está sendo despertado num único ser ao mesmo tempo. Então o Cryon convida a proclamar um voto, e eu peço que vocês façam esse voto aqui comigo. Então respira fundo novamente com a intenção no coração e, por favor, repitam junto comigo. Eu faço o voto de pegar as energias de todo o passado que está sendo reescrito neste planeta e colocá-las no centro da minha paixão. Prometo unir-me a mim mesmo tão completamente a ponto de me sentir tão confortável com o meu próprio ser como me sinto confortável com Deus. Prometo reivindicar o meu lugar nesta nova energia e usar todos os atributos de cada uma de minha vida, das minhas vidas que armazenei cuidadosamente na 8ª camada. Respira fundo, por favor. Deixa ressoar no DNA. E tu podes repetir quantas vezes tu quiseres essas intenções. O que Cryon nos diz aqui? Que nós temos milhares de experiências da nossa própria vida que nos apoiam e que podem enviar luz para onde tem escuridão. Então a gente pode, através dessas experiências, dessa geração de luz, dessa energia quântica dentro do nosso DNA, levar para esses outros lugares, né, simplesmente através do nosso campo onde é necessário. Então Cryon está sempre nos lembrando que nós somos a luz na escuridão desse inverno espiritual. E ele traz uma informação curiosa para a gente. Sabe por que a gente acorda com frequência às 3 horas da manhã, de madrugada? Justamente porque a nossa 8ª camada está sendo despertada. É isso que ele traz para a gente. Tá, mas o que tem a ver essa história de antigamente, o registro antigo? Tá, tem a ver com o quê? Qual é a nossa tarefa de hoje? Qual é a tarefa do lemuriano hoje, as pessoas que estão ativando esse DNA aqui? É recordar justamente o DNA que a gente teve em Lemúria e compartilhar essa energia. Recalibrar o DNA de agora com esse DNA akáshico multidimensional que está disponível e instantâneo, não tem que voltar no passado, está no aqui e agora. E a gente pode se conectar com essa pureza que a gente recebeu lá. Essa é a oportunidade que a gente tem. Óbvio que Cryon fala também que muitas das almas que encarnaram depois, elas tiveram várias experiências pós-Lemúria, né? E muitas vezes elas tiveram experiências de medo, de se sentir sem valor, de se sentir perseguido, algo assim. Então, isso gerou dentro também do nosso DNA, de alguma forma, alguns medos, né? Que Cryon fala que, vamos dizer, existem 9 medos principais da alma antiga que a gente está aqui para liberar isso nesse momento. Então eu vou citar alguns deles só para que vocês possam, de repente, perceber talvez em qual armadilha nesse momento espiritual vocês estejam e que possam liberar isso também conscientemente através dessas intenções e da transformação dessas emoções, né? Então os 9 medos da alma antiga começam com o número 1, que é o medo semente. E o medo semente, para cá, é o medo da iluminação, o medo daquilo de descascar a cebola da dualidade, é o medo de encontrar o próprio profeta interno. Por que será que tem esse medo?
Óbvio. Se a alma encarnou várias vezes e foi perseguida, às vezes, muitas vezes acabou em morte. Então tem um medo de manifestar a própria luz. Então esse é um medo semente. O segundo medo, Cryon traz, que é mais para as mulheres, tá? Que é um medo de serem abandonadas. Então Cryon fala que para a solução desse medo não é de buscar uma pessoa ou ficar dependente emocionalmente de alguém, né? Ou numa carência forte, mas sim de buscar o casamento, mas não o casamento externo, que isso é bom, óbvio, mas o casamento interior principalmente. O terceiro medo, num geral, para os homens, né, diz respeito a um medo dentro, um medo do fracasso, né, de o fracasso, óbvio, na vida como um todo, mas também de reconhecer que é divino independente dos outros, né? Essa seria a solução, de reconhecer que é divino independente dos outros, né, e que não precisa entrar nessa energia de corresponder a uma certa performance, né? E aí vocês podem fazer várias ligações nesse sentido. O quarto medo que Cryon nos traz aqui é o medo de si mesmo, no sentido do medo de visitar a própria escuridão, porque nós somos feitos de luz e sombra. Então, o medo, o que é esse medo que Cryon fala de si mesmo? É o medo de ir visitar a escuridão e de ficar lá, né? No sentido de permanecer nessa escuridão. E não isso não necessariamente não vai acontecer. É o que um grande cabalista falava: eu posso te levar até o inferno, mas eu não quero que tu fique lá. Tu vai passar por ele, mas tu vai passar por ele para ir para a luz. É só o inferno, é só a luz escondida. E da mesma forma, as nossas sombras só estão ali para revelar mais luz. O quinto medo que Cryon traz para a gente aqui é o medo do lado obscuro, né? Então, o medo de entidades ou algo nesse sentido. E, de acordo com Cryon, isso não existe. São os humanos que criam a maior escuridão no planeta. O número 6 é o medo também que está associado ao anterior, assim, mas é um pouquinho diferente. Esse é do lado obscuro, né? Que como se tivesse um mal na humanidade, um mal no mundo, como se fosse separado de Deus. E nesse caso isso não existe. No caso aqui o número 6 é mais específico, daí o medo de outras entidades, né? Então ele lembra que justamente tudo que é criado de mal no mundo vem através do ser humano, né? Independente do que a gente parece estar vendo. O sétimo, nós estamos no sétimo. O sétimo medo aqui é o medo de não encontrar o próprio caminho. Então, no caso, Cryon fala para a gente começar também a celebrar cada vez mais o lugar onde está de minuto a minuto. E não ficar também tão preocupado, talvez, onde eu estou indo, vou encontrar meu caminho, a minha missão. Ok, é importante pensar, mas ficar fixado nisso não é tão bom. Então é muito mais de trazer a presença no aqui e agora e perceber que as sincronicidades e os sinais estão se apresentando para a gente para o próximo passo que a gente tem que dar. E o número 8 é o medo da doença, medo de ficar doente, medo da morte, ok? Para finalizar, o número 9 diz respeito ao medo do futuro, no sentido daquilo que a gente está criando. E Cryon fala mais uma vez, eu vou frisar isso porque tem como experiência própria de várias coisas que eu experimentei no passado no sentido de previsões, de leituras e algo assim. Não existem nesses momentos profecias disponíveis. Tudo está completamente aberto e depende de nós, depende do que a gente vai cocriando. Então eu convido vocês a começarem a cocriar cada vez mais na camada número 8 com essa intenção pura que Cryon nos traz. Querida camada 8, meu registro acástico mestre. Dentro do meu akasha, há conhecimento profundo e sabedoria espiritual. Eu trago a minha sabedoria akáshica para me dar saúde, paz, vida longa e lindos relacionamentos amorosos com os outros. Então respirem fundo, por favor. Com a intenção pura. E ainda com os olhos aqui na tela, eu peço para que vocês façam mais uma intenção indicada por Cryon. E aí falando com o infinito. Querido Espírito, querido Criador, querido Infinito, esta é a hora. Eu recebo o manto da minha responsabilidade com Gaia. Eu dou permissão para fundir com aquilo
que eu disse que poderia ser. E assim é. Então respira fundo, por favor, no coração. E aos poucos, dia a dia, intenção a intenção, a gente vai se apropriando cada vez mais dessas camadas lemurianas, e hoje a gente falou sobre a camada número 8. Fiquem ligados que daqui a pouco já vai, um próximo vídeo vai sair, que é da camada número 9, a camada de cura, que fecha justamente esse grupo das camadas lemurianas. Meu muito obrigado e que vocês possam ter uma vida abundante de espiritualidade, abundante de amor, de paz e tolerância. Muito obrigado e tudo de bom.